abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo girão de notícias do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a 1xBet. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebol. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Tem duas notícias para vocês aí, não muito boas não. Primeiro, o nosso atacante Eginaldo foi convocado para a seleção brasileira sub-20, ele e o Eric Marcos. Por um lado é bom, né? Você tem jogadores do Vasco sendo convocados. Lembrando que convocações para as seleções brasileiras de base valorizam o jogador. Inclusive, um dos critérios para se tirar passaporte europeu para estrangeiros na Europa é convocação por seleção local. Para quem não tem passagem na seleção, é mais difícil conseguir esse visto de trabalho, principalmente em países como a Inglaterra. Então é importante. E o jogador, quando tem carimbo de seleção brasileira, ou seleção argentina, colombiana e por aí vai, ele tem um acréscimo de valor no seu passe, vamos dizer assim. Então é importante a convocação do Eginaldo. E é um menino também com a carreira meteórica, até 1 ano e meio estava jogando na várzea, hoje é profissional do Vasco, foi comprado, contrato até 2027, convocações agora para a seleção brasileira de base, maravilhoso para o Vasco. Porém, estamos aí na reta final do Campeonato Brasileiro, faltam 14 jogos. O Vasco, matematicamente, para ficar tranquilo, sem ficar fazendo continha, 8 vitórias desses próximos aí 14 jogos. E o Vasco deve perder o Eginaldo por 2 partidas. Inclusive, quem é o técnico da Seleção Brasileira Sub-20 é Ramon Menezes, que é ídolo do Vasco, inclusive era o técnico do time do Vasco na temporada de 2020. E ele convoca o Eric Marcos, que é do Sub-20, e agora também o Eginaldo. Ele vai ficar de fora de 2 partidas aí. A competição é a seguinte, ó. O Brasil vai jogar um quadrangular em Punta del Este, no Uruguai. Vão participar Uruguai, Brasil, Argentina e Uzbequistão. O campeonato será disputado entre os dias 4 e 11 de setembro. O ano de 2022 é considerado a preparação para a seleção brasileira da categoria, porque em 2023 a seleção vai disputar o Sul-Americano para buscar classificação no Mundial Sub-20. E eu dando uma rápida olhada aqui no Campeonato Brasileiro, entre os dias 4 e 11, o Eginaldo deve perder a partida do Vasco contra o Brusque dia 3. Ele deve ficar de fora do jogo do Grêmio, que é o jogo subsequente, que vai ser no dia 10, e deve ficar de fora também do jogo do Vasco contra o Náutico. Essas duas datas aí, o Eginaldo deve estar fora, porque depois o Vasco volta a jogar, no dia 24. Então o Eginaldo deve desfalcar o Vasco nessas 2 datas. Acredito eu que, mesmo sendo uma peça importante, o Vasco deve liberar o Eginaldo para ser convocado, pelo que eu narrei para vocês no começo do vídeo, pela importância das convocações. E um outro jogador que deve ficar de fora agora por cerca de 20 dias é o atacante Marlon Gomes. Atacante não, perdão, ele é volante, vem jogando de ponta, Marlon Gomes. Ele, segundo o Vasco até emitiu uma nota mais cedo informando que o atleta teve uma membranosa aí na coxa e com isso ele deve ficar fora aí por um período. O Vasco não informa o período, confio muito nos companheiros do canal Atenção Vascaínos e, segundo informações que eles buscaram, o jogador deve ficar de fora de mais ou menos aí 20 dias. Dentro desses 20 dias aí, ele deve perder os 4 próximos jogos do Vasco. E lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que vai ser decisivaço esses 5 próximos jogos do Vasco? Até porque são 4 jogos fora de casa e um fora. Desses 4, sendo 3 fora e 1 em casa, o Marlon Gomes deve ficar fora. E eu fui dar uma olhadinha na tabela, ele deve ficar fora do jogo do CSA quinta-feira, do jogo contra o Bahia no dia 28, no jogo também contra o Guarani em casa em São Januário no dia 31 de agosto e também contra a equipe do Brusque no dia 3 de setembro. E aí retornando
para jogar com a camisa do Vasco a partir do jogo contra o Grêmio. Coincidentemente, se o Vasco pode ter o retorno de Marlon Gomes nessa partida, é justamente a partida que o Vasco deve perder o Egnaldo. Então a gente ganha um reforço e perde uma outra peça importante. Importante se dizer também que não é uma informação oficial, tá? Isso é uma apuração dos companheiros do canal Atenção Vascaínos, um veículo sério, que tem muita credibilidade. E aí eu aproveitei a base de data que eles deram para mim poder ver quantos jogos mais ou menos eles ficariam fora. O Vasco não gosta de dar previsão, de falar data específica. Tanto é que vocês não viram o Vasco falando, ó, o Sarrafiori volta dia tal, o Ulisses volta dia tal. Coincidentemente, aproveitando, abrindo um parênteses aqui, o Sarrafiori voltou a ser relacionado 2 partidas atrás. Não tem jogado por opção técnica mesmo do Emílio Faro, ele já está liberado para jogar. E o Ulisses, que tinha a expectativa dele já ter voltado, até agora não está pronto ainda. Acredito que deve acontecer no final desse mês de agosto ou no início do mês de setembro. Falando ainda sobre baixa, Gabriel Dias realizou a sua cirurgia no tendão e o Vasco emitiu uma nota para atualizar a situação do nosso lateral direito. Eu vou ler para vocês aqui, ó. O atleta Gabriel Dias foi submetido a uma intervenção cirúrgica no tendão patelar direito. A cirurgia foi realizada pelos médicos do DESP, sendo considerada muito boa. O atleta já iniciou a fisioterapia no clube. Gabriel Dias não joga mais essa temporada com a camisa do Vasco, só tem retorno previsto para o ano que vem. Por isso, inclusive, o Vasco contratou o lateral direito Matheus Ribeiro, que estava no Avaí. O Vasco vai até o final do campeonato com o Matheus Ribeiro e Léo Matos disputando essa lateral direita do Vasco da Gama. Bom, galera, e caminhando para a reta final, gostaria de falar 2 coisas com vocês aqui. Primeiro, um dos motivos de eu defender Emílio Faro não é apenas a questão dele estar no começo, desde o ano da formatação do grupo, de ter ganhado um carinho da torcida, de ter um ótimo relacionamento com os jogadores, somado tudo isso do futebol, principalmente no Brasil, se você não tiver resultado, cara, não tem bom relacionamento, carisma, o diabo a 4 que mantém um técnico no comando. E o Emílio Faro, além disso, soma desempenho. Eu vou trazer para vocês aqui dados do SofaScore. O Emílio Faro tem comandando o Vasco como interino, tá? Ele não vai ser efetivado a treinador. O papo aqui é só para manter na Série B. Depois, mais no final, contrata alguém e volta ele ser auxiliar permanente, beleza? Ele tem 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. 72,2% de aproveitamento. O Cruzeiro, que é líder, tem 73% de aproveitamento no campeonato. 12 gols marcados e 6 gols sofridos, sendo esses 6 gols sofridos, 3 no jogo da Ponte Preta. Nos outros 5 jogos, o Vasco tinha tomado 3 gols. Destoou um pouquinho a defesa aí nesse jogo da Ponte Preta. Então acho que o Emílio Faro é um nome interessante para dar sequência no Vasco aí na Série B. Inclusive um nome que estava sendo especulado no Vasco, o Guto Ferreira, acabou de acertar a ida dele para o Curitiba. Gustavo Murinigo, que é um técnico da Série B, né, do ano passado conseguiu acesso com o Curitiba, é um nome que também se coloca talvez como substituto do Guto, caso resolva pegar um treinador tampão até o final da Série B. Eu dou seguimento do Emílio Faro e da reta final, time já garantido acesso, contrata um técnico para o ano que vem. É a minha opinião. Para finalizar, falamos muito no jogo da vitória contra a Tombense de Marlon Gomes e também de Andrei Santos, mais um jogador que não passou batida e fez um grande jogo, ofuscado um pouco pelo brilho dos garotos, mas por fora, correndo bem atrás deles ali. Yuri Lara, né, cara, fez um jogaço, roubando muita bola. E olha que levantamento interessante também do SofaScore. O Yuri Lara é o maior ladrão de bolas contando Série A e B. A gente sempre diz que ele é o maior ladrão de bola da Série B, mas somado as 2 divisões, são 1.364 atletas e ninguém roubou mais bola do que o Yuri Lara. Vê o scout dele. 21 jogos, 1 assistência, 77 desarmes, ele tem uma média de 3.7, ou seja, em todo jogo ele rouba de 3 a 4 bolas, 108 bolas recuperadas, ele fez 46 faltas e tomou 6 cartões amarelos. E ele tem uma média de 56% dos duelos ganhos e a nota dele no SofaScore é 7,06. Ou seja, em média, aí a cada 2 bolas que vai ele no mano a mano com alguém, ele rouba uma. Com um pouquinho mais de 1, né? Porque a conta não é exata, são 50
e 6% de aproveitamento nos duelos ganhos. Mas para simplificar, a cada 2 pessoas que tentam driblar ele rouba a bola. Ele faz mais ou menos ali metade dos desarmes. E para 21 jogos, para 6 amarelos, para a função, ele que é um cara muito do combate, acho até que é uma quantidade razoável de cartão amarelo. Vi jogadores que não era nem volante de marcação tomar muito mais cartão amarelo do que ele. O Léo Matos, que é lateral, Carlos Alberto era um jogador que tomava muito cartão amarelo também. E você puxar aí, tem outros jogadores, Kleber Gladiador, tem outros caras aí que tomavam muito cartão. O próprio Diego Souza, mesmo sendo atacante e antigamente jogava com 10, também é um cara que sempre tomou muitos amarelos. Beleza? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Amanhã no Futebolaço Podcast, 4 horas da tarde, eu vou receber Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo. O papo vai ser bem bacana, vamos falar sobre a associação, vamos falar também sobre SAF, essa mudança aí do futebol brasileiro, Libra, gestão. Acho que o papo vai ser bem bacana e vai te agregar bastante coisa. Se não é inscrito ainda, se inscreve lá, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, de volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!